Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. Eu espero que todos estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? É sério. Vamos a mais um vídeo aula? Olha, nesse vídeo a gente vai falar sobre álgebra básica, tá bom? Ainda no livro 2, capítulo 8, tá? Nesse vídeo vamos falar de fatoração de expressões algébricas. Lembram disso? A gente teve o primeiro contato com fatoração lá no 8º ano. Então, fatoração, vocês sabem que a gente vai reduzir as expressões em fatores com multiplicação. Se vocês estiverem já com a apostila em mãos, vocês podem acompanhar esse vídeo com a apostila física, tá bom? Quem não tá com a apostila em mãos, dê uma olhada na apostila digital. Aqui tem uma introdução, né, falando sobre a fatoração, mas vamos pular para as técnicas de fatoração. Então, aqui a primeira técnica de fatoração que eu quero relembrar com vocês é a evidência. A evidência é quando a gente tem numa expressão aquele termo que aparece em todos os termos. Por exemplo, aqui, olha, ele trouxe pra gente um binômio. Ele tem AX mais AY. Então, vamos colocar em evidência o número que aparece em todos os termos, ou a letra que aparece em todos os termos. Nesse caso, quem está aparecendo nos dois termos é a letra A. Vocês estão vendo? Eu tenho A com o X e eu tenho A com o Y. Com isso, eu coloco esse termo comum em evidência. A gente chama de termo em comum a letra ou o número que aparece em todos os termos, tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho o A em evidência que vai multiplicar os termos que ele aparece. Nesse caso, ele aparece com X mais Y. Entrou esse mais aqui, ó, da expressão, tá bom? Tranquilo, né? É só encontrar a letra, que é o termo comum, que vai aparecer nos dois termos. E aí, escrever os termos sem a letra que está se repetindo dentro de um parêntese, com as devidas operações. Outro exemplo. Eu tenho aqui 5p ao quadrado mais 10p ao quadrado. Vamos primeiro olhar para os números. Eu tenho aqui o número 5 e o número 10. Então, a gente precisa, quando a gente tem números diferentes assim, a gente precisa calcular o MMC entre esses números. Na verdade, é o MDC, tá? Porque a gente vai encontrar o máximo divisor comum entre eles, é o maior número. Então, a gente utiliza MDC. Então, ó, 5 e 10. Qual é o maior número que eu consigo dividir esses dois números ao mesmo tempo? É o número 5. Então, o 5 vai dividir o 5, que também vai dividir o 10. É o maior número que eu consigo fazer essa divisão. Então, eu sei que entre os números, o 5 vai ser o meu termo comum. Agora, vamos olhar para as letras. Eu tenho a letra P ao quadrado. Isso quer dizer que a letra P está aparecendo duas vezes. E aqui no 10PQ, eu tenho a letra P e o Q. Agora, qual é a letra que está se repetindo nos dois termos? Isso aí, é a letra P. Então, eu sei que eu posso colocar o P também como termo comum. Então, ó, no total, o nosso termo comum ficou sendo o quê? O 5P. O 5 para os números e o P para as letras. E aí, é só a gente fazer a divisão de cada termo pelo termo comum. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5P ao quadrado. O termo comum ficou sendo 5P. Então, eu divido 5P ao quadrado dividido por 5P. 5 para 5 dá 1. E P ao quadrado para P dá P. Então, aqui o primeiro termo ficou valendo como P. E aqui o segundo termo, 10PQ, dividido para 5P, que é o nosso termo comum, ficou 10 dividido para 5, 2. PQ dividido para P, cancelou o P, só ficou o Q. Então, aqui no total dessa minha fatoração, ficou 5P vezes dentro do parêntese, fica o resultado das divisões dos termos, tá bom? Tranquilo também. A gente também tem a técnica do agrupamento, tá? Quando a gente tem um polinômio é quando a gente tem mais de um termo, tá bom? Então, esse polinômio é o polinômio de 4 termos. Então, aqui, ó, eu tenho
AX mais AY mais BX mais BY. O que eu preciso fazer? Separar de 2 em 2, tá? É bem tranquilo, vejam só. Eu primeiro vou separar o primeiro com o segundo e depois o terceiro com o quarto. Então, olhando para o primeiro e para o segundo termo, quem é a letra que está se repetindo? É a letra A. Então, eu sei que no primeiro e no segundo termo, eu vou colocar o A em evidência. E aqui, olhando para o terceiro e para o quarto termo, eu tenho BX mais BY. Quem é a letra que está se repetindo? É o B. Então, eu sei que o B é o meu termo comum que eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro e o segundo termo ficou sendo o A em evidência, então ficou A com o X mais Y e o B com o X mais Y, tá bom? Então ficou assim, esses dois termos agrupados. E aí, ó, percebam que o X mais Y aparece nos dois termos. Então, o X mais Y virou o nosso termo comum dessa expressão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar em evidência o X mais Y, que tá tanto para o A quanto para o B, tá bom? Então, aí, ó, vai ficar assim. A mais B vezes X mais Y, tá bom? Tranquilinho, tranquilinho. E aqui tem outro exemplo. Eu tenho, de novo, um polinômio, tá vendo? De 4 termos. Então, ó, primeiro aqui, eu vou separar de 2 em 2. Eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado. Então, ó, eu entendo que o x vai ser o meu termo comum. Então, o x ao cubo e o x ao quadrado, sempre que você tem letra com expoente, a mesma letra, dica, hein? Pega a letra com o expoente menor, tá bom? Vai ser o MDC entre as letras. O termo comum é a letra com expoente menor. Então, aqui nesse caso, o termo comum vai ser o x ao quadrado. E aí a gente divide. X ao cubo por x ao quadrado vai ser só x. É só subtrair os expoentes. Lembra da potenciação? 3 menos 2 é 1. Então, fica o x sozinho. 2x ao quadrado dividido para x ao quadrado, fica só o 2. Então, por isso que na evidência ficou assim, ó. Esses dois termos em evidência. Ficou x ao quadrado vezes x mais 2. Tranquilo? Agora, eu vou lá para o terceiro e para o quarto termo, que é 3x mais 6. Tá vendo que eu não tenho letra que se repete? Então, eu vou olhar só para os números, 3 e 6. O máximo divisor comum entre eles é o 3. 3 divide 3 e o 3 também vai dividir o 6. Então, ó, o 3 é o termo comum que eu vou colocar em evidência. E aí eu divido, ó, 3x dividido por 3 fica só o x. 6 dividido por 3 é 2, por isso que ficou 3 vezes x mais 2, tá bom? E aí ficou assim, ó, o x ao quadrado por x mais 2 e o 3 para o x mais 2 também. E aí, ó, novamente, pessoal, agora eu tenho o meu termo comum sendo o x mais 2, ó, tá aparecendo nos dois termos, então eu vou colocar em evidência ele, o x mais 2, com x ao quadrado mais 3. E aí ficou assim, ó, x mais 2 vezes x ao quadrado mais 3. Tranquilo também. Então, revemos aí a evidência e o agrupamento. Então, a próxima página, página 422, eu tenho outros dois exemplos também de agrupamentos, tá bom? Vocês podem dar uma olhada aí para vocês visualizarem melhor. Aqui eu vou pular para o reconhecimento dos produtos notáveis, tá bom? Quando a gente tem a expressão ou o trinômio e a gente quer encontrar qual vai ser o termo ao quadrado, tá bom? Lembram? O produto notável, quando a gente tem o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, que a gente estudou no vídeo anterior. Nesse caso, a gente vai ter a expressão que a gente vai precisar encontrar esse início, tá? A expressão fatorada. Então, primeiro, quando você tem, ó, um termo ao quadrado, mais 2 vezes um termo vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, o que isso vai virar? Produto notável, ó. O quadrado da soma, a mais b ao quadrado. E aí, quem não se lembrar do quadrado do primeiro mais 2 vezes o segundo com o primeiro, mais o quadrado do segundo, faz a distributiva. O que eu vou fazer? É só você abrir, ó, abre esse a mais b ao quadrado na multiplicação de dois termos iguais. Lembram que 2 ao quadrado é 2 mais 2 vezes 2? 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Então, um termo ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Então, aqui, ó, a mais b ao quadrado é igual a mais b
vezes A mais B, tá bom? E aí, ó, você faz o chuveirinho, a distributiva, lembram? Aí fica tranquilo de você resolver. E aqui mesma coisa, a diferença é quando você tem o sinal de menos no termo do meio. Isso vai dizer que você tem o quadrado da diferença, A menos B ao quadrado. E aí mesma coisa, ó, você pode abrir num produto de termos iguais, A menos B vezes A menos B, tá bom? Tranquilo. E aqui, quando você tem A ao cubo mais 3A ao quadrado vezes B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Isso você tem o quê? O cubo da soma. Você tem A mais B ao cubo. Esse A mais B ao cubo você pode escrever como A mais B vezes A mais B vezes A mais B, uma vez que o número ao cubo é ele vezes ele mesmo 3 vezes, tá? Aí, ó, faz a distributiva, faz o chuveirinho que dá tudo certo. Mesma coisa aqui, só o que mudou é o sinal de menos aqui, ó, no primeiro termo e no último. Isso quer dizer que é o quê? O cubo da diferença, tá? Mesma coisa. Um termo ao cubo é ele vezes ele mesmo 3 vezes, tá? E aí, ó, faz a distributiva e você vai encontrar o mesmo resultado dessa expressãozinha aqui. E aí, pessoal, aqui você tem o quê? A diferença dos quadrados. Quando isso acontece, ó, um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, você tem o quê? Produto da soma pela diferença. Ou seja, você vai ter dois termos somando, multiplicando para esses mesmos dois termos se subtraindo, tá? Isso não vira quadrado da diferença. Atenção, tá bom? E aqui, ó, quando você tem A ao cubo mais B ao cubo, que é o quê? A soma dos cubos vai virar o quê? Ó, produto notável. Isso daqui quem vai ser, galera? Ó, com o sinal de menos é a diferença, o quadrado da diferença vezes A mais B. Então, sempre que você tem dois termos se somando ao cubo, isso vai virar produto de A mais B, que são esses termos sem expoente, multiplicando o quadrado da diferença deles, tá bom? Então, aqui, ó, é só umas dicas de fatoração para vocês aplicarem na resolução dos exercícios. Olha, tem mais aqui, ó, vamos verificar. Aqui agora eu tenho que a diferença dos cubos. O que muda é que na multiplicação aqui, ó, vai ser o quê? O quadrado da soma vezes A menos B, tá bom? Vai mudar então os sinais, eles invertem. E aqui, ó, quando você tem x ao quadrado mais AB, A mais B vezes x mais AB, tá bom? Olha, você tem A mais B e depois você tem o AB se multiplicando. Isso vai virar o quê? X mais A vezes X mais B, tá bom? Então, atenção na identificação da fatoração. E aí, quando você tem A mais B mais C ao quadrado, um termo ao quadrado é ele vezes ele mesmo duas vezes, tá? Então, ó, é esse trinômio, vamos dizer assim, multiplicado por ele mesmo, tá? Aqui, ó, você pode completar os quadrados. Lembra quando você não tem um trinômio quadrado perfeito? E aí você precisa de um termo para completar esse trinômio quadrado perfeito? Então, é isso que a gente vai relembrar mais uma vez aqui também. Mas primeiro vamos ver esse exemplo aqui, ó. Quando você tem x à quarta menos 1. X à quarta não é a mesma coisa que x ao quadrado? E menos 1 ao quadrado também vai ser menos 1, né? Então, a gente escreve ele como menos 1. Porque isso aqui, ó, vai virar o quê? A diferença dos quadrados, tá bom? E aí, ó, vai virar o quê? Ele se somando, multiplicando por ele diminuindo. Virou o quê? O produto da soma pela diferença, tá bom? E aí, ó, é a mesma coisa, porque aqui... Deixa eu fechar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui eu vou fazer o quê? A diferença dos quadrados novamente. Então, eu vou abrir esse termo aqui novamente na diferença dos quadrados, tá bom? Aí eu vou escrever, ó, o x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que vira o quê? X mais 1 vezes x menos 1. Ó, virou isso daqui. X mais 1 vezes x menos 1. E aí ficou assim, tá? Tranquilo.
E aqui eu vou colocar nos exemplos do trinômio quadrado perfeito. Olha, vejam, eu tenho a ao quadrado mais 324. Isso aqui tá virando mais um terminho, tá faltando um terminho para poder ficar o trinômio quadrado perfeito. E a gente precisa encontrar qual é esse termo, tá? Então, ó, vejamos. A ao quadrado mais 324. Esse 324 vai ser quem? O quadrado do meu segundo termo e o a ao quadrado é o quadrado do primeiro termo. Então, falta quem? O 2 vezes a vezes b, tá? Aquele termo que fica no meio. Então, para eu saber qual vai ser esse meu terceiro termo, eu preciso tirar o quê? A raiz quadrada de 324, tá? E aí, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 324 vai ficar 36a ao quadrado, tá? Porque a raiz de a ao quadrado, a quarta é a ao quadrado, tá bom? E aí, ó, para não modificar nada, você soma esse termo e depois você tira ele. Você colocou ele e depois você tirou. Então, você não mudou nada na sua equação, mas deixa isso ali, tá bom? A soma e depois a subtração. Que aí você vai separar ele aqui, ó, tá vendo? A soma dele você deixa no trinômio e a subtração dele você deixa fora. Que aí, ó, na fatoração vai virar a ao quadrado mais 18 ao quadrado, tá bom? E aí vai ficar esse menos 6a ao quadrado aqui, que a gente não retirou dele. E aí, ó, fica a ao quadrado mais 18 mais 6a vezes a ao quadrado mais 18 menos 6a. Por quê? Porque aqui, ó, ficou dois termos ao quadrado numa diferença. A diferença dos quadrados vai ser o quê? O produto da soma pela diferença. Então, aqui ficou a soma de 6a e a subtração de 6a, tá bom? E aí, ó, aqui ele só arrumou o trinômio, botou o a antes do 18, tá? Então, ó, se vocês quiserem ver aí, na apostila de vocês podem dar uma olhadinha lá, tá? E aí tem os exercícios conceituais pra gente fazer, tá? Do 1 ao 5. Vou falar a página pra vocês aqui. Na página 422, tá bom? Exercícios pra gente poder fazer desse conteúdo de fatoração. Então, galerinha, qualquer dúvida, comentem. Não deixem de interagir. Curtem e deixem a opinião de vocês sobre os videoaulas, tá bom? Bons estudos e tchauzinho!